Milhões de pessoas visitam os pontos turísticos mais famosos do mundo todos os anos. Eles tiram fotos, admiram a arquitetura e depois vão embora. Mas e se eu te dissesse que alguns desses edifícios têm segredos que não estão escritos nos guias turísticos? Desde salas escondidas, controvérsias quase esquecidas, até detalhes estranhos que permaneceram em segredo por centenas de anos. Neste vídeo, vamos descobrir os segredos surpreendentes por trás dos pontos turísticos famosos ao redor do mundo. Antes de começarmos, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso faz muita diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Torre Eiffel. No final dos anos 1800, as notícias sobre este quarto secreto se espalharam rapidamente. Muitos empresários ricos e personalidades proeminentes queriam entrar, mas quase todos foram recusados por Eiffel. Em vez de transformá-lo em um símbolo de luxo, ele usou o local para experimentos científicos e discussões sérias sobre engenharia e tecnologia. Um dos visitantes mais conhecidos foi o inventor Thomas Edison, em 1889. No encontro deles no topo da torre, eles trocaram ideias sobre novas tecnologias que estavam moldando o mundo moderno. É engraçado pensar que, enquanto milhares de pessoas estavam lá embaixo passeando, conversas científicas estavam acontecendo em uma sala privada que quase ninguém via. Até hoje ainda é possível ver a reconstrução do apartamento na Torre Eiffel, mas ele ainda não está aberto ao público. E talvez seja por isso que continua sendo uma das partes mais estranhas e secretas deste famoso monumento. Em um edifício que se tornou símbolo de toda a França, uma das partes mais interessantes dele não pode ser vista pela maioria das pessoas que o visitam. Enquanto milhões de pessoas olham para a Torre Eiffel todos os anos, poucos sabem que no topo dela já existia um espaço privado onde algumas das mentes mais brilhantes de sua época se encontraram. E isso nos lembra que, às vezes, a parte mais importante da história não é aquela que todos veem, e até hoje continua a acrescentar um capítulo único à história do ponto turístico mais famoso da França. Capela Sistina. Em meio à grandiosa obra chamada O Juízo Final, há uma figura segurando a própria pele. Este é São Bartolomeu, um santo que, segundo a tradição, foi torturado tendo sua pele retirada enquanto ainda estava vivo. Isso chama a atenção porque muitos historiadores de arte acreditam que o rosto na pele pendurada é, na verdade, o próprio rosto de Michelangelo. Em 1990, foi publicado um estudo que dizia que a forma ao redor da figura de Deus na famosa cena da criação de Adão se assemelha à anatomia do cérebro humano. Desde então, houve muitos debates entre historiadores, médicos e pesquisadores. Alguns acreditam que Michelangelo fez isso de propósito, pois ele era conhecido por estudar a anatomia humana desde jovem. Outros dizem que a semelhança pode ter sido apenas uma coincidência. É importante lembrar que ainda não há nenhuma prova oficial de que Michelangelo realmente tenha feito tudo isso de propósito. Mas é exatamente por isso que a Capela Sistina continua sendo discutida até hoje. Já se passaram mais de 5 séculos, mas ainda existem detalhes dentro daquele edifício que continuam levantando novas perguntas para os pesquisadores, e talvez esse seja o verdadeiro poder de uma obra-prima. Ela não é apenas admirada, mas continua sendo estudada, debatida e interpretada por cada nova geração. Monumento de Washington. A construção do monumento começou em 1848, utilizando apenas doações privadas. Quando chegou o ano de 1854, ele atingiu apenas cerca de 150 pés, quase um terço da altura planejada, antes que os fundos se esgotassem completamente. Ao mesmo tempo, o Papa Pio IX deu um bloco especial de mármore de um antigo templo em Roma como presente para o interior do monumento. Mas isso irritou um grupo político anticatólico conhecido como Know-Nothings. Numa noite, eles secretamente roubaram o bloco de mármore dado pelo Santo Papa e o jogaram no rio Potomac. E não foi só isso, eles ainda tomaram o controle da associação responsável pelo projeto. Por causa dessa confusão, o Congresso retirou seu apoio e a construção foi completamente interrompida. Durante 23 anos, o monumento inacabado ficou parado no meio da planície. Durante a Guerra Civil, seus arredores ainda foram usados como depósito militar e pasto para o gado do Exército da União.
Quando Mark Twain visitou Washington na década de 1870, ele descreveu aquilo como uma chaminé de fábrica quebrada com o topo cortado. Para muitos, isso se tornou um símbolo de vergonha para a capital dos Estados Unidos. Somente em 1876, o projeto foi retomado sob a responsabilidade do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Mas havia um novo problema. A pedreira original em Maryland, de onde veio o primeiro mármore, não estava mais em operação. Por causa disso, eles foram obrigados a obter mármore de outra pedreira. Quando o monumento foi concluído em 1884, as duas partes pareciam quase idênticas. Ambas eram de mármore branco e tinham o mesmo acabamento polido. Mas, com o passar das décadas, a diferença na composição química dos dois tipos de pedra foi aparecendo aos poucos. Por causa disso, ficou mais evidente a diferença de cor entre a parte superior e a parte inferior. Até hoje, essa linha ainda pode ser vista no monumento. Isso não pode ser removido sem desmontar e reconstruir uma grande parte da estrutura. Por isso, em cada foto do monumento de Washington, está escondida a história de um presente roubado do Papa, de um projeto que ficou sem fundos e de uma guerra que interrompeu a construção. Tudo está escrito em dois tipos diferentes de mármore: Torre de Pisa. A construção da torre começou em 1173. Quase imediatamente, ela começou a afundar no solo macio e argiloso de Pisa. Em 1178, após a construção do terceiro andar, a inclinação já era claramente visível. Em vez de demolir e começar de novo, foram obrigados a interromper o projeto. Devido às guerras entre os diferentes estados-cidade italianos, a construção ficou parada por quase 50 anos. Quando o trabalho recomeçou em 1272, o novo arquiteto enfrentou um problema já profundamente enraizado. Lembrando disso, ele pensou em uma maneira de corrigir a inclinação. Se a torre estava inclinada para o sul, ele faria as partes do lado sul um pouco mais altas para, aos poucos, trazer a direção dela de volta para a posição reta. O conceito era bom no papel, mas não resolveu totalmente o problema. Parte dos andares superiores acabou ficando inclinada na direção oposta, em relação à parte inferior. Enquanto ele fazia isso, a fundação continuava afundando, deixando a torre com um formato estranho. Quando você observa toda a estrutura, ela não é apenas uma torre inclinada, mas sim uma torre que claramente se curva à medida que sobe. Em 1372, o campanário foi construído no topo, já com um ajuste próprio para reduzir o efeito da inclinação. Até mesmo o número de degraus no lado norte e sul da escada ficou diferente porque um dos lados foi elevado repetidamente. Em outras palavras, geração após geração de construtores tentou corrigir repetidamente a inclinação da torre. Mas cada uma dessas tentativas deixou uma nova marca em sua forma. Então, se você observar a silhueta da torre inclinada de Pisa contra o céu, vai notar sua curva suave. E é aqui que a história fica ainda mais peculiar. O edifício inclinado mais famoso do mundo não está apenas inclinado. Na verdade, é um edifício que foi se curvando aos poucos enquanto as pessoas tentavam endireitá-lo ao longo de muitos séculos. Machu Picchu. Em 24 de julho de 1911, um professor da Universidade de Yale estava viajando pelas montanhas do Peru. Esse era Hiram Bingham. O que ele realmente procurava era a última capital perdida dos Incas. O alvo dele era outro lugar, mas um agricultor local e dono de uma pousada chamado Melchor Arteaga contou a ele sobre antigas ruínas em uma montanha próxima. Arteaga concordou em acompanhá-lo em troca de um sol de prata que na época valia apenas cerca de 50 centavos. Quando Bingham chegou ao mesmo templo 9 anos depois, ele mesmo viu a inscrição. Em seu diário de campo, ele até escreveu as palavras Agustin Lizarraga is Discoverer of Machu Picchu. Mas quando Bingham publicou seu famoso livro sobre a expedição, o nome de Lizarraga não foi mais mencionado. Em vez disso, Bingham ficou conhecido em todo o mundo como o homem que descobriu Machu Picchu. Com o passar do tempo, seu nome ficou ainda mais famoso, enquanto os locais que chegaram lá primeiro foram quase esquecidos. Após suas escavações, estima-se que ele levou mais de 40 mil artefatos para a Universidade de Yale. Isso inclui potes, joias, ossos e até múmias. Por quase um século, o Peru pediu repetidamente a devolução desses artefatos.
Alguns foram parcialmente devolvidos em 2007, mas até hoje ainda há itens que permanecem em Yale. Às vezes, as pessoas que realmente descobriram um lugar primeiro não são aquelas que acabam nos livros e monumentos. Em vez disso, são os locais que viveram silenciosamente e guardaram os segredos de sua terra por muitas gerações. E talvez esse seja um dos maiores mistérios escondidos por trás da fama de Machu Picchu. Partenon na Grécia. Este é um símbolo da impressionante matemática e arquitetura da Grécia Antiga. Por mais de 2.500 anos, ele tem sido considerado o padrão da arquitetura clássica. Mas há algo que a maioria das fotos e descrições não revela sobre ele. Na verdade, quase não existe uma única linha completamente reta em todo o edifício. As colunas, as escadas e até mesmo as partes horizontais são ligeiramente curvas. Isso foi feito de propósito pelos arquitetos que projetaram o Partenon em 447 a.C. Eles entendiam algo sobre a visão humana que os engenheiros modernos ainda estudam até hoje. Para contrariar o efeito dessa ilusão visual, eles fizeram pequenas alterações no design. Toda a base do Partenon é ligeiramente elevada no centro de cada lado, em cerca de 6 centímetros. As colunas também têm uma leve curvatura no meio, uma técnica chamada êntase. Por causa disso, quando vistas de baixo, elas parecem perfeitamente retas. Foi só no século XIX que alguns desses segredos foram notados pelos arquitetos modernos. Quando Charles Robert Coquerel mediu as colunas, ele descobriu que essas curvas eram muito pequenas. Por isso, as pessoas não perceberam por quase 2.000 anos. É preciso uma medição cuidadosa para enxergar isso. O impressionante é o seguinte: o Partenon parece perfeito não porque ele é exatamente reto. Ele parece perfeito porque foi criado para não ser perfeito. Cada curva e pequeno desvio foi cuidadosamente projetado para enganar o olho e criar a ilusão de equilíbrio perfeito. Por mais de 2.000 anos, milhões de pessoas admiraram a beleza do Partenon sem saber dos segredos escondidos em seu design. O edifício, frequentemente considerado um símbolo da geometria perfeita, é, na verdade, uma obra-prima de imperfeições planejadas. Às vezes, a verdadeira perfeição não vem de ser exato. Às vezes, ela vem do uso inteligente de pequenos erros. Palácio de Versalhes. O Salão dos Espelhos tem cerca de 73 metros de comprimento e possui 357 espelhos. As 17 grandes janelas estão voltadas para o oeste, onde a luz do sol entra diretamente todas as tardes. À primeira vista, parece apenas um design muito bonito. Mas para Luís XIV, cada detalhe fazia parte de um plano maior. Luís XIV era conhecido como o Rei Sol. Isso não era apenas um apelido, mas uma parte importante da sua imagem como rei. Ele queria mostrar que era o centro do poder da França, assim como o Sol é o centro do sistema solar. Por causa disso, quase todas as partes de Versalhes foi projetada para reforçar essa mensagem. No século XVII, os espelhos estavam entre os itens de luxo mais caros e raros da Europa. Naquela época, Veneza controlava a produção de grandes espelhos, mas Louis secretamente incentivou os habilidosos fabricantes de vidro de Veneza a se mudarem para a França para trazer seu conhecimento. Quando o Salão dos Espelhos foi concluído em 1684, serviu como uma mensagem para toda a Europa. Isso mostrou que a França já era capaz de produzir produtos que antes eram monopólio de Veneza. Foi uma declaração silenciosa, mas muito poderosa, do poder econômico do país. 3 grandes pinturas de Charles Letrinta podem ser vistas no teto da sala. Lalaking painting ni Charles Le Brun. Elas mostram as conquistas de Luís XIV na guerra e na diplomacia. Em quase todas as cenas, ele é retratado como um imperador poderoso ou um líder quase divino, superior a todos os seus rivais. À primeira vista, o Salão dos Espelhos parece ser apenas uma sala lindíssima, cheia de espelhos e decoração dourada. Mas por trás de todo esse luxo está escondido um instrumento extremamente inteligente de poder e propaganda. A Grande Muralha da China tem mais de 13.000 milhas de extensão e atravessa montanhas, desertos e vários tipos de ambientes extremos. Mas além disso, muitas partes da muralha estão de pé há mais de 600 anos e continuam firmes até hoje. Em 2010, pesquisadores da Universidade de Zhejiang
analisaram amostras de argamassa de partes da Grande Muralha construídas durante a dinastia Ming. Eles descobriram que essa foi a primeira argamassa composta conhecida na história do mundo. De acordo com a análise deles, ela é mais resistente, mais à prova d'água e mais estável estruturalmente em comparação com a argamassa comum. Também não foi uma descoberta acidental. A receita era um segredo valioso passado pelos mestres pedreiros para cada geração seguinte. Durante muitos séculos, eles guardaram cuidadosamente esse conhecimento porque sabiam que isso dava uma grande vantagem aos seus projetos. A chave de tudo era uma substância chamada amilopectina. É um tipo de polissacarídeo encontrado no arroz glutinoso e em outros alimentos com alto teor de amido. Esse tipo especial de argamassa vem sendo usado desde o século IV d.C. Com a chegada da dinastia Ming, já era uma parte comum de grandes projetos de construção. Além da Grande Muralha, ela também foi usada na construção de pagodes, muralhas de cidades, pontes e até túmulos reais em várias partes da China. A muralha da cidade de Nanjing, que tem mais de 600 anos, também foi comprovadamente construída com a mesma mistura. Até a ponte Xiaoqiang, com 800 anos, foi encontrada com o mesmo tipo de argamassa. Na verdade, durante a restauração da ponte, os engenheiros usaram um novo lote de argamassa de arroz glutinoso feito de acordo com a antiga receita mencionada. Por isso, atualmente, há turistas que visitam a Grande Muralha e tocam nas pedras unidas por um material que contém mingau de arroz glutinoso. Já está lá há mais de 600 anos exposto à chuva, ao vento e a terremotos. Mas até hoje continua firme e quase inabalável. E essas são algumas das histórias escondidas por trás dos marcos mais famosos do mundo. Lugares que milhões de pessoas visitam todos os anos, mas muitas vezes não sabem dos segredos, controvérsias e detalhes incomuns que fizeram parte de sua história. Esses marcos nos lembram que a história não é apenas sobre o que vemos na nossa frente. Muitas vezes, a parte mais impressionante da história são os detalhes escondidos atrás das paredes, debaixo das fundações ou em acontecimentos quase esquecidos pelo tempo.